Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. No dia de hoje eu quero começar o estudo da nossa porção semanal da Torá, que é Toldot. E quero começar fazendo uma pergunta a vocês, como faço em tantos vídeos. Como nós devemos interpretar, conceituar a ideia de tefilá, a ideia de oração? Todos vocês vão concordar comigo que boa parte da humanidade, ou seja, a grande maioria das pessoas, observa a oração, a tefilá, apenas como um meio pelo qual elas podem ter tudo aquilo que elas desejam. Mas é verdade também que existem muitos outros meios para nós podermos obter aquilo que nós precisamos. Nós podemos pedir aos nossos pais, podemos obter através de amigos ou outros parentes, através de um empréstimo bancário, através de políticas governamentais. Existem muitas formas de conseguir aquilo que nós precisamos. Agora, quando nenhuma dessas formas torna possível a obtenção daquilo que nós queremos, que desejamos, então nós apelamos a um nível mais alto, um nível superior. E, evidentemente, esse nível superior é o Criador, né, do universo. Ribono Shel Olam, o mestre do universo. E essa é a razão pela qual, desafortunadamente, a grande maioria das pessoas não sabe rezar, porque elas só buscam Hashem quando elas se encontram num estado de necessidade muito alto, ou seja, quando elas não conseguiram obter aquilo que elas necessitavam, e se encontram diante, né, de um momento muito difícil nas suas vidas. Aí elas se lembram que existe um Deus, Criador de todas as coisas, então elas rezam. Ou então, porque elas sequer chegam a se dirigir a Hashem na medida em que elas obtêm todas as suas necessidades através daqueles meios, ou tantos outros, né, que eu me referi há pouco. Portanto, o conceito que define a oração apenas como uma forma no qual nós nos dirigimos ao Criador para pedir coisas, obter coisas ou recuperar coisas que nós perdemos, é um conceito muito limitado. Existe, evidentemente, um nível de verdade nisso. E os nossos sábios nos ensinam que nós devemos rezar a Hashem pedindo as coisas, porque o Criador, né, o nosso Pai Celestial, se agrada, encanta Ele quando nós reconhecemos a nossa relação de dependência com Ele e pedimos a Ele. Mas existe uma dimensão mais profunda, porque nós não devemos e não podemos observar a Kadosh Baruch Hu apenas como um provedor, como alguém que dá as coisas à humanidade. Nós precisamos construir uma relação com Hashem, uma conexão com Hashem que vai além dessa relação no qual nós pedimos e obtemos, nós pedimos e obtemos. E a Parashá da semana, Toldot, nos fala de como Yitzhak Avinu teve de rezar durante 20 anos para poder obter um filho. Vejam que o mesmo aconteceu com Sara. É um traço marcante entre as nossas matriarcas o fato de que elas tinham dificuldade de obterem, né, filhos, elas eram estéreis. E a razão para isso já fica evidente. Hashem se encantava de tal maneira com a oração dos patriarcas e sabia da importância da oração para que nós nos elevássemos, né? Porque na medida em que nós rezamos, aumentamos o nosso nível de conexão com o Criador, e na medida em que conseguimos nos relacionar, nos aproximar do Criador, nós também avançamos em níveis espirituais. Então foi por isso que Abraão e Sara e Yitzhak e Rivka tiveram que rezar durante muito tempo para que eles pudessem obter filho. Como eu disse antes, Hashem se encantava com as orações dos nossos patriarcas. Yitzhak casou, ele tinha 40 anos quando se casou e Rivka tinha 3, e eles tiveram que, evidentemente, esperar por 20 anos para que Rivka estivesse grávida, como nós sabemos, de gêmeos, Yaakov e Esav. Mas vejam, até aí não há nenhum tipo de controvérsia, nenhuma lição nisso, além do fato de que nós devemos sempre nos dirigir ao Criador quando de necessidades, quando nós temos necessidades. Mas o passuque da Torá, que se refere à oração de Yitzhak, ele se apresenta invertido. A Torá diz: e orou Yitzhak ao Eterno em frente à sua mulher, porque era estéril. Ora, se eu tenho fome, né, eu busco o que comer. Eu não digo que vou comer antes de ter fome. O mais lógico seria que a narrativa da Torá nos dissesse que Rivka era estéril e por isso Yitzhak Avinu orou. Mas não é isso que a Torá diz. A Torá inverte. Ela diz que Yitzhak Avinu primeiro orou e depois a Torá diz que Rivka era estéril. Ora, é preciso entender qual é a mensagem que a Torá está nos transmitindo ao inverter a ordem dos fatos, ao mencionar primeiro o fato de que o nosso patriarca rezou e depois que a sua esposa era estéril. É uma mensagem de vida aqui,
e nós precisamos, né, ser sábios o suficiente para aprender o que a Torá está nos ensinando. Hashem deseja tanto que falemos com Ele, que nos relacionamos com eles, que Ele envia para nós as necessidades. Tudo aquilo, né, que causa desconforto ao homem, as dificuldades, os desafios, os testes, nos são enviados porque nós estamos afastados de Akadosh Baruch Hu. As pessoas estão afastadas porque elas não levam uma vida com retidão. As pessoas estão afastadas porque elas têm sentimentos como a raiva, a inveja, o ódio, né? Como eu expliquei há 2 vídeos atrás, são sentimentos que nos afastam, que também denotam idolatria, porque caracterizam, né, o não reconhecimento de todas as coisas que existem no mundo como ações do Criador. Então, toda vez que nós nos afastamos de Hashem, Ele nos envia desafios. Para quê? Para que nós sejamos obrigados a rezar. Porque, como eu disse no início desse vídeo, as pessoas rezam para pedir as coisas. As pessoas não rezam para ter um relacionamento com Deus. Elas só rezam quando falta alguma coisa a elas. Essa é a grande verdade. E aquelas pessoas que não têm falta de nada, elas nunca vão rezar. Elas nunca vão buscar reconhecer o reinado de Hashem no mundo e nunca vão querer ter uma relação com Hashem. Então a reza não deve ser vista como um meio para obter algo, mas o objetivo, a oração é o objetivo final de todas as coisas, porque nós, por meio da oração, estabelecemos uma conexão com Deus. Vejam que a atitude judaica diante da reza é completamente diferente da maioria dos outros povos, e é por isso que os judeus têm tanta força nas suas orações, porque através das orações nós reconhecemos essa relação de dependência. Eu não posso nada, é Deus que pode tudo, eu preciso da misericórdia dele para poder viver. Vejam que nós sabemos que o Criador nos ama, e é por isso que nós rezamos por Ele. Nós temos consciência, né, de tudo aquilo que nós somos, de como nós necessitamos de Hashem na nossa vida. Então nós não esperamos as necessidades surgirem para nos dirigirmos ao Criador, porque esperar pelas deficiências, se nós podemos antecipar uma relação com o Criador e dessa forma já receber antecipadamente as bênçãos dele. Quando nós estamos desconectados de Hashem, é que os problemas começam a surgir. Se você não leva uma vida reta, se você leva uma vida afastada, né, dos preceitos da Torá, se você não tem nenhuma observância, se você não é judeu, se você é um noético, se você não tem observância das leis noéticas, ou se você é um judeu e não observa a Torá, é evidente que os problemas vão surgir na sua vida. Porque quando a gente fala que a pessoa está afastada de Deus, não é só porque ela não reza, mas porque ela pratica atos que afastam de Deus. E foi por essa razão que Hashem criou a Tefilá. Vejam que quando Adão Rishon, o primeiro homem, né, foi criado, não havia vegetação na terra, mas haviam as sementes na terra. E Adão Rishon percebeu que ele precisava conversar com Deus. E através dessa conversa, que não é nada mais do que oração, ele pediu a Hashem que chovesse e vieram as primeiras chuvas. E ao cair a primeira água, as sementes então puderam germinar e o planeta foi tomado dessa imensa gama, dessa imensa variedade de espécies vegetais. Ou seja, tudo que existe foi possível apenas porque Adão Rishon entendeu que ele precisava se dirigir ao Criador e pedir. E ele pediu e obteve. Mas, sobretudo, que ele compreendeu que é a mensagem que se repete, né, na narrativa da Torá, na Parashat Toldot, é que nós precisamos usar a oração para construir esse relacionamento. Então eu quero propor a você que a partir de hoje você não espere mais os problemas e as necessidades surgirem na sua vida, mas que você adote a oração como uma prática pessoal diária, meu amigo. Vai!